A semana passada, o jornal Le Monde tirou uma matéria que falava tudo se movimenta, né? E dizia que inúmeras categorias de trabalhadores na França tinham entrado em greve por aumento salarial. O governo Macron é um governo que está pendurado na brocha nesse momento, né? Já era um governo em crise, né? Antes da eleição. Ganhou a eleição por uma manobra política muito bem feita do imperialismo, né? Apesar dele ser um candidato repudiado por uma boa parte da população. A manobra foi uma manobra simples, né? Eles usaram a Frente Nacional como espantalho para aumentar os votos do Macron, colocaram o Macron como o grande opositor da extrema-direita. Os votos que eles sabiam que não iria para o Macron, eles desviaram para um setor da esquerda, né? O partido do Mélenchon, que teve uma votação extraordinária, e essa votação extraordinária foi o resultado do fato de que a burguesia decidiu que era preciso canalizar o voto para essa esquerda, né? Um voto de protesto, um voto que estava contra o Macron, inclusive. E depois, no segundo turno, né, esse voto foi reencaminhado para a vitória do Macron. E o presidente frágil agora está numa situação muito difícil. Tem gente falando até impeachment na França. Bom, na Europa, a gente pode ver o efeito, né? Nós estamos tendo aqui uma queda em série de governos, né? O Macron está ameaçado, o governo da Inglaterra caiu, Boris Johnson, né? O governo da Itália acabou de cair, o Draghi, né? Um partido que faz parte da coligação, que é um partido um tanto quanto confuso, né? Que é o partido 5 Estrelas, Movimento 5 Estrelas, decidiu se retirar do ministério e com isso daí o governo caiu, né? Esse governo italiano, é importante lembrar o seguinte, é uma espécie de governo de união nacional, com vários partidos, né? O Draghi, quem que é esse, o primeiro-ministro que caiu? O Draghi é um banqueiro. Ele foi presidente do Banco Central Europeu em mais de uma gestão. Quer dizer, era o homem de preferência, assim, de confiança dos banqueiros italianos, acabou de cair. O Movimento 5 Estrelas se retirou do ministério. O motivo efetivo, verdadeiro, é que a crise social está aumentando e eles não querem se comprometer com um governo repudiado pela população. O governo alemão, da social-democracia alemã, né? A social-democracia volta ao governo depois de muitos anos sem participar do governo, está ameaçado também de cair, né? Vocês podem ver, portanto, o caráter devastador, né, da inflação numa sociedade capitalista. Quanto mais desenvolvida, pior, né? Os governos dos principais países imperialistas, Inglaterra, França, Itália e Alemanha, estão ameaçados de cair. E, logicamente, que a crise se atinge todos os países europeus, né? Mas é significativo que esses, que são os principais países, todos eles estão com o governo em crise, né? Uma coisa que a gente deve considerar, né, tanto para a Alemanha como para os Estados Unidos, é o seguinte: à medida que nós entramos aqui saímos do inverno, entramos na primavera no Brasil, né? Os europeus e norte-americanos saem do verão e entram no outono e logo virá o inverno, né? E o inverno, né, essa crise de combustíveis no inverno vai ser uma bomba atômica social, né? Nós temos que deixar absolutamente claro esse fato. Se agora os trabalhadores já estão entrando em greve, chegando outubro, novembro, a situação vai ferver em todos os países. Por quê?
Porque, como todo mundo sabe, na Europa o inverno é extremamente frio. E no inverno frio daquele, você não pode viver sem um aquecimento central. E, diferentemente do Brasil, que tem hidrelétricas, né, essas que o pessoal do PSOL quer acabar com elas, os europeus só têm usinas termoelétricas e nucleares. Quer dizer, a maior parte das usinas de produção de energia elétrica europeias são movidas a petróleo ou gás. Com o preço do petróleo nas alturas, com a crise dos combustíveis, vocês imaginam o que vai acontecer, o aperto que a maior parte da população vai passar. Os russos, né, inclusive estão dando aí uma espécie de checkmate nesses governos europeus, dizendo o seguinte, que eles não vão conseguir enviar quase nada de gás e petróleo para esses países, né? Uma das principais distribuidoras que opera no gasoduto Nord Stream, ela foi paralisada para manutenção e a coisa foi enviada para a Alemanha e há um conflito aí por causa das sanções, né? Os jornais internacionais falam que é uma malandragem dos russos, que eles estão querendo botar a faca no pescoço dos europeus. O que, né, entra na categoria de bala trocada não dói. Não dá para reclamar, né? Se você quer matar o outro de fome, você não pode reclamar quando ele revida. Então, se isso acontecer, né, já sem acontecer isso daí, vai ter racionamento de energia elétrica em todos os países europeus nesse inverno. Agora, se isso daí acontecer, a coisa vai ser muito dura. Vai ser muito dura e os governos europeus não estão em condições de enfrentar uma crise desse tamanho, né? Eu já tinha mencionado aqui, né, o que aconteceu na crise do petróleo de 1974, quando os países estavam numa situação muito melhor, né? Não tinha tido toda essa destruição econômica do neoliberalismo, o número de desempregados era menor, o número de miseráveis em todos os países era muito pequeno. E quando a crise atingiu a Europa, né, a crise do petróleo, a situação social explodiu. A Inglaterra mesmo, que foi um dos centros dessa crise, teve uma greve que dinamitou o governo trabalhista, né? Foi depois dessa situação que a Margaret Thatcher foi levada ao governo e lançou o plano neoliberal, né? Começou a destruir literalmente toda a economia britânica, que está destruída até hoje, né? O chamado liberalismo é isso daí, destruição econômica em grandes proporções. Quer dizer, nós estamos olhando aqui para um cenário de muito intenso acirramento dos conflitos sociais, ou seja, da luta de classes, né? Pelo motivo fundamental, né? Há muita gente que quer desmentir o marxismo, falando que não é que o socialismo é um resultado da falência econômica do regime capitalista, que seria um produto da mente, da filosofia, do convencimento, das ideias. Alguns até no Brasil nós estamos vendo essa onda, né? Seria um produto do amor. Na verdade, não é nada disso. O socialismo é produto do fato de que a população de países inteiros fica com ódio da burguesia, porque a burguesia coloca, né, essa população numa situação absolutamente insustentável. E essa situação insustentável é demonstrada para a população pela crise econômica, pela verdadeira falência econômica de todos os regimes. Então, nós temos que entender que essa é a situação, né? Outro dado da situação que é muito importante também é o seguinte: assim como na Europa eles estão sofrendo por causa da chegada e da aproximação do inverno, que é logo, né? Na guerra da Ucrânia também vai ter inverno, né?
Quer dizer, é o famoso inverno russo. E aí isso daí complica a situação para todo mundo, né? Mas particularmente vai complicar a situação para os ucranianos, porque o exército russo, logicamente, é um exército mais bem treinado para lutar em condições do inverno russo, né? O inverno russo, só para a gente ter uma pálida ideia, é uma época em que em algumas partes do país a temperatura cai 40 graus abaixo de zero, né? Não tem nada a ver com o que a gente conhece de inverno. Até na Alemanha o inverno parece verão perto desse inverno russo. É uma coisa monstruosa, né? Quer dizer, os ucranianos vão ter que enfrentar com muito pouco recurso, né, esse inverno. E aí não vai adiantar os países imperialistas mandarem armas para a Ucrânia, porque a coisa não pode ser resolvida assim, né?